O título da pregação é Deus está de olho em como você trata a sua mãe. Eu quero recordar alguns princípios básicos, bíblicos, sobre o que a Bíblia diz da atitude dos filhos para com as suas mães. A igreja, eu digo a igreja agora, toda igreja séria, precisa desesperadamente das coisas mais básicas sobre família. A família está se desestruturando, nós sabemos isso no nosso país, em outros países, de maneira pela própria proeminência que os Estados Unidos ocupam no mundo como uma nação, e o que acontece lá chama a atenção, e tanto coisas positivas como negativas, mas é impressionante a rapidez com que a família tem se desestruturado. Eu acho que não é mais nem está se desestruturando, mas já podemos colocar no passado, não somente leituras, como conversas até com pessoas de lá, crentes, facilmente concordam com isso. A família já se desestruturou de uma maneira terrível lá, e nosso país está no rumo. É preciso voltar ao beabá do ensino bíblico sobre pais, filhos, educação, casamento, pureza sexual, papéis nos lares e tudo o que se relaciona com a família. Às vezes eu mesmo, como pregador e pastor, fico um pouco preocupado, porque a tendência minha, pelo menos, é pregar sobre isto em noite de casais, em encontro de casais, quando os casais estão reunidos. Reunimos os jovens e falamos mais sobre a questão de namoro, quando eles estão lá reunidos na sua mocidade. Mas é um erro essa tendência. Nós deveríamos pregar sobre família no púlpito, de manhã, de noite, escola dominical. Nunca passou na minha cabeça fazer um currículo de escola dominical. Fica aí para o coordenador da escola dominical da igreja, fazer um currículo, um dia sobre família, 6 meses de aula sobre família, porque realmente nós falamos pouco do púlpito, talvez assumindo que é um assunto muito conhecido, todo mundo já sabe, já virou chavão. Obedecer pai e mãe, toda criança sabe, honrar pai e mãe, e é o que eu vou dizer hoje. Inclusive eu resisti a pregar sobre este assunto, porque eu me coloquei uma censura assim, mas vai dizer de novo que o filho precisa honrar o pai, honrar a mãe. A tendência é dizer, não vou não, eu sei que o povo já está cansado de ouvir isso. Pois é, parece que quanto mais sabe, menos aplica, porque as famílias estão aí. Então eu vou dizer de novo, é necessário falar. A minha homenagem então às mães hoje é lembrar alguns pontos básicos que Deus exige dos filhos. Ou seja, o modo de um filho ser perfeito aqui na terra é exatamente fazendo o que Deus espera desse filho. Não há outro caminho. Acho que não há maior presente para uma mãe do que ter um filho excelente, uma filha maravilhosa. E não há maneira de ser um filho excelente, uma filha maravilhosa, melhor do que obedecendo o que a Bíblia diz. Deus sempre honrou, vendo pela sua revelação bíblica, o papel de mãe. O amor materno é tido como o amor mais nobre, mais forte, mais sacrificial entre os homens. Aliás, até entre os animais. É conhecido, é lendário o amor que uma mãe tem por um filhote, falando até mesmo de animal. Hoje aqui pela manhã tivemos um pai que disse, pois é, eu não entendo bem o amor de mãe. E eu pensei, nem vai. Primeiro porque ele não é mãe, nem vai ser nunca. Segundo, porque talvez nem a mãe entenda o amor de mãe. Ela pratica o amor de mãe, mas entender na essência o que é amor de mãe, talvez a própria mãe não saiba, porque foi Deus que colocou. E muitas coisas que Deus faz, nós não entendemos o tamanho, a graça, o poder.
Então Deus deu à mãe um privilégio de ter esse tipo de amor pelos seus filhos, que os pais não chegam nem perto. Eles amam muito seus filhos, os pais, claro, mas é diferente, o tipo, a forma de amar é diferente. O nome mãe ou mães, de acordo com a minha contagem, não é nem a minha contagem, é a contagem do meu programa de computador. Hoje em dia ninguém conta mais nada, tudo o computador faz para nós. Então apareceram 306 vezes no meu programa de computador o nome mãe ou mães, sem falar pais, que quando fala pais no plural, obviamente está lá quase sempre incluído a ideia, o papel da mãe. Então 306 vezes só o nome mãe ou mães. E o mais significativo para mostrar o tamanho do amor de Deus, ou da consideração de Deus pelas mães, ou pelo papel da mãe, é que do plano da salvação, o Filho de Deus, ao se encarnar, foi gerado pelo Espírito Santo no útero de uma moça virgem, que se tornou a mãe de Jesus. Nenhum homem teve o privilégio, como Maria, uma mulher, teve, de dizer: eu, humanamente falando, gerei Jesus de Nazaré. Nenhum homem pode dizer: eu sou pai de Jesus de Nazaré. José é chamado pai de Jesus, mas obviamente um pai no sentido legal, apenas foi na família de José que Jesus nasceu e tal. Mas sabemos pelas Escrituras que José teve participação zero na geração física de Jesus de Nazaré. Maria, de fato, teve participação feminina total de ter gerado a Jesus. Então é um privilégio das mães, isso, talvez o maior deles. Eu quero falar de 4 exigências de Deus aos filhos quanto às suas mães. Primeira, honrar. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante que não diz honra o teu pai, e nem diz honra os teus pais, que teria um efeito excelente. Honra os teus pais. Qualquer um iria entender que estava falando do pai e da mãe. Mas é curioso que Deus fez questão de explicitar a figura de cada um, a paterna e a materna. Honra teu pai e tua mãe, enfatiza a mãe. E o peso desta ordem é só mesmo um dos 10 mandamentos, que é o resumo máximo de tudo que Deus quis dizer através de Moisés, que foram várias revelações, mas o resumo, o básico, é que Deus escreveu com o seu próprio dedo naquelas tábuas, e que nós conhecemos como os 10 mandamentos. E honrar pai e mãe é um desses 10 mandamentos. E mais, dos 10 mandamentos, ele é o único. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas o Novo Testamento diz, Paulo diz, é o único. Ele tem uma exclusividade de todos os 10. Só tem um que tem essa característica. O que? É que ele veio com ele fala da consequência de ser obedecido. É o único. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No contexto do povo judeu, era na terra prometida para onde eles estavam indo, chamada na época Palestina. Como complemento a este mandamento, ainda no livro de Êxodo, agora no capítulo 21, versículo 17, quem
amaldiçoar seu pai ou sua mãe, levará umas palmadas, será processado. O que tem na sua Bíblia? Será o quê? Morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Agora, pastor, o senhor está lendo um mandamento que não é mais válido hoje. Esta ordem aqui, eu sei. Os aspectos cerimoniais e procedimentos civis da lei da época para o povo judeu perderam a validade com a vinda de Cristo. Por que eu cito? Para mostrar o tamanho da sensibilidade de Deus quanto a esse assunto do trato que o filho vai dar a seu pai e a sua mãe. É por isso que eu citei. Não é levando ninguém hoje a praticar isto. Já expliquei e não vou detalhar mais. Mas não está válida mais esta ordem explícita. Mas é óbvio que o princípio por trás disso, o tamanho do zelo que Deus tem pela forma como um filho trata um pai e como trata uma mãe. 40 anos depois, o mesmo Moisés repete esse mandamento com um acréscimo. Agora vamos a Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Êxodo 20 e 21 foi no comecinho da jornada dos 40 anos no deserto, saindo do Egito. Agora em Deuteronômio, Moisés se despede do povo antes de morrer, repete toda a lei. Então Moisés aqui em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Vendo aí como ele diz? Como ele ordenou, já é uma repetição. Para que se prolongue os teus dias. Isso já foi dito também, repetido. Agora tem uma novidade. E para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante. Eles, agora há um acréscimo que não era tão óbvio antes, talvez fosse implícito, que se Deus ia dar longevidade, era uma longevidade dentro de uma vida boa, porque alguém pode ter uma longevidade, mas com uma vida muito sofrida e muito doente e tal. Aqui ele explicita isso, Moisés. A honra ao pai e à mãe seria recompensada por Deus com uma vida longa e boa em Israel, no contexto lá. Ainda em Deuteronômio, Moisés fala uma espécie de Êxodo 20 e 17, daquele mandamento que eu já li, ao contrário. Vamos lá, Deuteronômio 27 e 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. É aquela passagem das maldições que Moisés fez no Monte Maldições, e as bênçãos que decorriam, maldições da desobediência e as bênçãos que viriam da obediência. Entre as maldições está maldito o que desprezar o seu pai ou sua mãe. No hebraico significa desonrar. Então dá a ideia ainda da falta de honra. Como eu disse, é aquele mandamento ao contrário. O puritano Matthew Henry escreveu assim: desprezar os pais é um pecado tão odioso que é considerado quase como desprezo ao próprio Deus. Fortes as palavras do Matthew Henry, pastor do século XVII e comentarista, um comentário famoso e muito bom. Jesus enfatizou o princípio de honrar pai e mãe. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 4. Ele citou, ao repreender fariseus e escribas, ele citou Êxodo 20 e 12, como nós já lemos. Mateus 15, de 1 a 4.
Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem, achando que dão aqui um aperto no Senhor Jesus Cristo. Olha o que vem de lá para cá. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Repetindo o Êxodo 20, 12 aqui. E, agora vai estar Êxodo 21, 17. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Os dois mandamentos que nós lemos lá de Êxodo, Jesus aqui fala para repreender: vocês mudaram isto. Aí ele explicou por que mudou, que eu não vou falar a questão do corban, de uma oferta que alguém dava no templo, e por isso podia ser dispensado de cuidar do pai ou da mãe velhinha e tal. Eu não vou explicar bem isto, mas Jesus repreendeu duramente aos fariseus, porque não estavam honrando os mandamentos, obedecendo, inventando aí uma forma de desobedecer, aparentemente de uma maneira muito bonita, dando ofertas ao templo. Então já estava dispensado de gastar dinheiro com o pai que estava precisando. Jesus não aceitou absolutamente esse tipo de desvio à lei, e chamou de tradição deles. Mateus 19, 19, na famosa passagem do jovem rico, que veio perguntar a Jesus quais os mandamentos. Mateus 19 e 19, quais mandamentos que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus diz: conheces os mandamentos, e citou alguns. Entre eles estava aqui novamente no versículo 19, e ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra a teu pai e a tua mãe. Então várias vezes o Senhor Jesus Cristo atestou com os próprios lábios o quão válido ainda era aos olhos de Deus a importância de honrar pai e mãe. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, Paulo citou novamente o mandamento de honrar pai e mãe. Efésios 6, 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3 diz: honra, Paulo falando agora, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora é interessante que Paulo repetiu a consequência de uma vida longa e para que te vá bem sobre a terra. Isso mais ou menos 30 anos depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e voltado para o céu. Ou seja, em plena época do Novo Testamento, Paulo escrevendo para uma igreja lá em Éfeso, ele repete o mandamento e inclui esta promessa, que foi feita, como falei, num contexto dos judeus da época de Moisés, e depois viverem uma vida longa e boa os que honravam pai e mãe, como uma expressão do agrado de Deus quanto a este procedimento dos pais. Na minha maneira de ver, quando Paulo repete isso aqui, ele está dizendo que, de uma certa forma, o princípio ainda valia, estava valendo para a época da igreja. Se é a época da igreja, nós estamos na época da igreja. Então eu não tenho hesitação nenhuma em dizer que, de uma certa forma, esse princípio entendo que vale para hoje. Não significa que toda pessoa, sem exceção, que honra os pais vai viver muito, e nem significa que toda pessoa que morre cedo é porque não honrou pai e mãe. É muito mais complexo do que isso, claro, mas o princípio é claro: Deus se agrada fortemente de quem honra pai e mãe, e uma das maneiras de Deus mostrar normalmente esse agrado dele é dando uma vida
longa e uma vida boa. Então, pessoas que têm tido uma boa vida sobre a terra e uma longa vida sobre a terra, provavelmente estão sendo beneficiadas com esse tipo de agrado de Deus. E se nós formos ver na Bíblia, há vários outros procedimentos que Deus associa com o agrado dele e com uma retribuição aqui mesmo na terra. O fato do crente ser caracterizado como alguém que deve estar preparado para ser perseguido e levar a sua cruz, não significa absolutamente a ausência de bênçãos de Deus, bênçãos em termos de saúde, em termos de longevidade, em termos de estabilidade familiar, em termos de muitas coisas. Bênçãos que Deus derrama sobre nós como um agrado. Deixa eu dizer de outra forma, não como um agrado, uma demonstração de agrado. É isso. Agora, não está absolutamente dentro da nossa alçada dizer: fulano está doente por isso, ciclano morreu novo por causa daquilo, eu estou velho e bem de saúde porque eu fiz isso. Não podemos fazer isto, e nem é feito para isso. Não são feitas para isso as passagens que falam do agrado de Deus, quanto há muitas formas de obediência, entre as quais essa de amar, de honrar pai e mãe. Mas é algo que devemos considerar. E não é porque eu sei que não vou ter vida longa, ou alguém não saiba, ou já não está tendo uma vida saudável, que vai deixar de cumprir o que agrada a Deus. Agora, se Deus quiser me dar de presente uma vida longa, e saúde, e alegrias aqui na terra, amém. Mas eu vou fazer isto, não é para receber essas coisas, mas para agradá-lo. Eu quero agradá-lo. Então, você quer agradar a Deus? Comece honrando pai e mãe. Segunda exigência de Deus: respeitar. Outro verbo no hebraico, Levítico capítulo 19, versículo 3, outro verbo, digo, com relação a honrar, lá de Êxodo. Lá era honrar. Ainda na lei de Moisés, claro, está no livro de Levíticos. Levíticos 19 e 3. Diz assim: cada um respeitará a sua mãe. Agora a mãe vem em primeiro lugar, hein? E o seu pai, e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. O respeitar tem em comum algumas coisas com honrar. Lá de Êxodo 20, tem algumas coisas que parecem a obrigação: quem honra, respeita; quem respeita, honra. Mas tem algo distintivo, o que é a ideia de temer, de ter reverência, de reconhecer a autoridade. Esta é a ideia básica de respeito. É isso aí. Hebreus capítulo 12, versículo 9, já agora na outra língua, no grego, mas a ideia de respeito é repetida, perfeitamente repetida, com a palavra lá usada. Hebreus 12 e 9. O autor está no meio de uma argumentação sobre correção e disciplina de Deus e tal. Não vou ler o texto todo, mas ele diz: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, ou seja, pai e mãe, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Sentido aqui o mesmo: deferência, um temor fruto de um reconhecimento de autoridade. E a passagem aqui é clara neste versículo: o respeito a Deus deve ser um reflexo aumentado, muitas vezes aumentado, do respeito que o crente tem aos pais. Então a conclusão é óbvia: quem não trata os pais com reverência, com respeito, terá muita dificuldade de fazer o mesmo
com Deus. Porque o argumento é esse: se nós respeitávamos os nossos pais e os acatávamos quando éramos pequenos, nossos pais na carne, muito mais vamos nos submeter a Deus para vivermos de acordo com a vontade desse Deus. Então o respeito que você tem aos pais, ou que o filho tem ao pai, deve ser um pontinho pequeno do respeito tremendo, o temor enorme que nós devemos ter ao Pai Celestial. De que você vê um crente dizendo que respeita muito a Deus, teme a Deus, e você sabe que o relacionamento dele com a mãe dele é de desrespeito, questione esse crente imediatamente. Eu não acredito que você respeita sua mãe, que você respeita Deus, que você teme a Deus, porque você não respeita sua mãe, que lhe gerou, ou seu pai. Porque o respeito que você tem a Deus deve ser em ponto pequeno que você tem a seus pais. Se você não tem aqui, não vai ter lá. Terceiro ponto: obedecer. Efésios capítulo 6, versículo 1. Falamos em honrar, falamos em respeitar, agora estamos falando em obedecer. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer, não precisa explicar muito. Ser submisso, está debaixo da autoridade, fazer o que o outro manda. Fazer o que manda, não é só reconhecer que tem a autoridade do outro sobre si, mas é fazer o que a autoridade manda. Assim não está obedecendo, é claro. No Senhor. O que é esse no Senhor? Muito provavelmente significa pensando no Senhor, em obediência ao Senhor, conforme o Senhor quer, querendo agradar ao Senhor. E ele diz, é justo. A ideia aqui vai de encontro, ou seja, coincide perfeitamente com a vontade de Deus. Justo muitas vezes tem esse sentido na Bíblia. Não é a questão de justo ou injusto, como fosse, não, obedecer é justo e desobedecer é injusto. Não é bem essa a ideia. O justo aqui é aquele sentido mais básico de justiça, que está aprovado por Deus. Deus é o padrão do que é justo. O que não está de acordo com esse padrão de Deus é injusto, mesmo que seja um conceito um pouco diferente do que nós temos na cabeça sobre injustiça. Mas há um aspecto teológico, técnico de justiça e injustiça, que se define mais ou menos como eu estou explicando aqui. Então, às vezes, não se admire de você ver num livro de teologia, de doutrina, a palavra injustiça no sentido de algo fora do que Deus quer, e de justiça, alguma coisa dentro do que Deus quer. Então, é justo obedecer aos pais, é reto, é isso que Deus espera dos filhos. Não precisa ir lá no capítulo, lá em Colossenses 3:20, que é uma passagem muito parecida, é quase uma repetição que Paulo faz dele mesmo, mas lá ele diz, porque isso é grato a Deus. Gostosa essa colocação que Paulo agora complementa lá em Colossenses, numa passagem paralela. É agradável a Deus obedecer pai e mãe. Só que eu não gostaria que vocês ficassem com a ideia de que, bom, se obedecer é agradável, então eu imagino que desobedecer é desagradável. Então Deus fica muito satisfeito quando a gente obedece, mas ele fica tristinho quando o filho desobedece. Vamos a Provérbios capítulo 30, versículo 17, para você ver o quanto Deus fica tristinho com quem desobedece a pai e mãe.
Provérbios 30 e 17 diz assim: os olhos de quem zomba do pai, os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Então você tem uma ideia do que Deus acha, pensa dos que não obedecem à mãe. Ó Pai, certamente é uma passagem poética, no sentido de uma figura, mas mostra o tamanho do desagrado de Deus com quem não obedece pai e mãe. Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21, diz assim: Deuteronômio 21, 18 a 21. Olha aqui esta passagem. Eu acho que nós pais falhamos em não ler essas passagens mais para nossos filhos, porque são do Velho Testamento e não estão valendo mais, como eu falei, no sentido literal, mas nós bem faríamos em ler para eles. Deixa eu ler para você. Se alguém tiver um filho, quanto mais é que insiste em alguma coisa, quanto mais é rebelde, insiste numa rebeldia, renitente, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, olha a mãe aí novamente destacada, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. Naquele tempo as cidades eram cercadas e tinha os muros e as portas, e lhes dirão aos anciãos: este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão, no caso aqui. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Quando Deus tratava de mandar matar na lei alguns tipos de comportamento, a ideia era uma só. Geralmente a gente vê isso acompanhando como tem aqui. É a ideia de não contaminar. É algo muito grave que, como um vírus, penetra no tecido da sociedade, no caso israelita da época, com o perigo de corromper aquela sociedade. Isso era muito mais evidente em casos espirituais, como idolatria, o risco de corromper espiritualmente os judeus. Mas é interessantíssimo que Deus nivela aqui o nível do perigo de uma nação ser contaminada por filhos rebeldes que não obedecem à sua mãe. Ele coloca no mesmo nível de uma idolatria, no sentido de necessidade de ser extirpado violentamente, radicalmente. Arranca da terra de Israel um filho desse, mata, porque vai corromper, vai acabar com as famílias. A base da sociedade é a família, e a base da família é o respeito, a obediência, a honra dos filhos aos pais. Não tem outro rumo, não tem outro caminho. Então esse é o ponto de se explicar uma passagem chocante como essa. Como é que Deus diz um negócio desse? Manda um negócio desse para a preservação do povo judeu, escolhido na época, naquele contexto. É aí que está a base da disciplina numa igreja local, que muitos não entendem, mas obtusos,
e com menos conhecimento das Escrituras não entendem a necessidade de uma disciplina na igreja local, porque contamina a pureza, a saúde espiritual da igreja. É muito fácil dizer: eu não concordo, eu não entendo, mas as Escrituras são claríssimas no zelo que Deus tem pela pureza daquilo que Ele escolheu nesta terra para ser alguma coisa muito importante para Ele e para expressar o que Ele tinha a dizer, a falar, como no caso dos judeus lá e no caso da igreja hoje. Então é absolutamente importante a igreja entender esses princípios, em que Deus aparece até como alguém cruel, em que o próprio pai e a mãe têm que levar para os juízes: esse nosso filho é rebelde. Não é crueldade de Deus, é o zelo pela santidade dele. E o povo de Israel era o quê? Ou deveria ser santo, porque ele era santo. Então hoje ele diz para a igreja local: sede santos, porque eu sou santo. Volta para ele, para a santidade dele, para a dignidade dele. É por isso. E a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Se você cuida bem de um corpo velho que não vale nada, como o seu, feio, vou parar de falar na beleza do seu corpo, cheio de doença, você cuida dele e vai ser comido pelos vermes, você cuida bem. E você não vai cuidar da igreja, que é o corpo de Cristo. Você não está entendendo quem é Cristo, não está entendendo o que é corpo de Cristo. Quem não enxerga pelas Escrituras não se vê obrigado a se dobrar e dizer: Senhor, é estranho. E dói um pai ou uma mãe levar um filho para ser apedrejado, dói, mas é tu que queres. E dói levar uma disciplina de um irmão ou coisa assim, dói, é ruim, magoa o coração da gente, mas nós temos que fazer. Isso é baixar a crista diante de Deus e obedecer o que Deus manda. É muito fácil hoje em dia as igrejas dizerem: isso é muito velho, isso é muito já ultrapassado, isso é raiva, isso é um jeito muito duro, coisa desse jeito. Mas não é assim. Vida cristã é algo muito mais sério do que você pensa. Talvez ainda esteja um pouco na cabeça hoje pela manhã, para falar desta forma tão dura. Pior coisa que um pastor pode fazer pela sua igreja é falar de uma maneira mole, de uma maneira sem estrutura, sem espinha, de uma maneira muitas vezes interesseira, ou política, ou covarde. Eu dou graças a Deus pelas palavras duras que eu já ouvi de pessoas mais velhas, ou mais ajuizadas, em livros ou pessoalmente. Dou muitas graças a Deus pelas palavras duríssimas que a Bíblia tem para me dizer sobre eu próprio. Graças a Deus, porque essa dureza vem com amor. E se uma dureza vem com amor, dê graças a Deus por uma dureza, porque moleza nunca vai levar para mais perto de Cristo. Moleza, ignorância bíblica, covardia, irresponsabilidade cristã só vai lhe afastar de Cristo e vai afastar as pessoas com as quais você tem influência, vai afastar mais de Cristo. Cuidado com o que você vai passar para os outros, porque você é um membro do corpo de Cristo também. Se você está meio doente, cuidado para não passar a virose espiritual para outros da sua igreja. Muito cuidado, você que precisa obedecer pai e mãe. Essa obrigação de obedecer, obviamente, termina quando o filho se torna adulto e quando sai de casa se torna independente. A ideia de obedecer. Então, alguém que hoje é independente financeiramente, já saiu de casa e tudo, não tem obrigação mais, não tem, de obedecer no sentido de fazer o que o pai manda, o que a mãe manda. Quando está na casa do pai e da mãe, sim, tem obrigação. Por fim, irmãos, amigos, cuidar. Provérbios 23 e 22, uma parte muito gostosa de ler.
Provérbios 23 e 22 diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. A ideia aqui no original hebraico de desprezar, é considerar insignificante. É interessante que aqui é uma ordem meio invertida de quando a criança, quando o filho é criança. Quando a criança é pequena é óbvio, mas quando o filho é criança. Paulo diz lá, eu não vou abrir a passagem, mas em 2 Coríntios 12 e 14, Paulo diz que os pais devem entesourar para os filhos. Aqui parece que está dizendo o contrário. Não é nada disto, não é que é o contrário. Sim, é o contrário, mas que a situação tornou-se completamente diferente, não é uma contradição. É óbvio que um pai e uma mãe que colocam um filho no mundo devem cuidar daquela criança, entesourar para eles, ou seja, gastar dinheiro com eles, gastar na educação deles, gastar na roupa deles, é o normal. Ainda menino, adolescente, e claro, aquela criança vai crescendo, adolescente vai se tornando um jovem adulto, e naturalmente, como a vida é, aquela fase vai terminando e o filho vai se tornando independente, vai trabalhando, ganhando o seu dinheirinho e sai de casa, e mudou a situação do pai ter que tesourar para os filhos. Terminou aquilo. E aí vai chegar uma fase na vida em que se inverte. E aí que entra esses provérbios aqui, 23 e 22. Não desprezes a tua mãe, não considere insignificante aquela velhinha, quebradinha, já doente, ou não dizendo mais coisa com coisa por causa da doença, irritada demais talvez. Não despreze, não é questão aqui de dinheiro somente. Pode incluir uma necessidade financeira, sim, ajude, mas pode, no seu caso, a mãe pode ser muito bem de vida financeiramente, mas desesperadamente necessitada de um carinho, de uma assistência física até. Então, essa parte da obrigação do filho para com a mãe e o pai é muito bonita, porque é um aspecto muito humano e que realmente deve, para nós filhos adultos, devemos considerar isso, nós que temos ainda pais e mães vivos pela graça de Deus. Quero encerrar lembrando que nós, se quisermos um exemplo bíblico de modelo, como filho, não poderia ser outro, além do próprio Senhor Jesus Cristo, que cumpriu tudo com perfeição. Ele honrou a mãe dele, Maria, quando ela foi dizer para ele, em João 2, eu não vou ler, que estava faltando vinho no casamento, tinha acabado. Mulher, o que tenho eu contigo? Esta resposta dele tem gerado muita surpresa e discussão. Alguns, como é que Jesus fala assim com a mãe dele? Mas 2000 anos nos separam, línguas diferentes nos separam. Então, na época, o que dizem os estudiosos de culturas e de línguas é que não era absolutamente desrespeitosa a palavra, ou o termo, não era pejorativo dizer mulher. Pelo contrário, mostrava uma atenção. E quando ele diz, o que tenho eu contigo, é uma forma de dizer, eu estou noutra esfera de obrigatoriedades, minha mãe, eu estou pensando em outra coisa, eu tenho outras responsabilidades aqui neste mundo, mamãe, do que gerar comida para um casamento, ou bebida. É isto que ele quis dizer. Não conte comigo para isso não, minha mãe. Não fique pensando em mim sempre que você vê a necessidade física, alguma coisa acontecer, até material como o caso. Meu filho faz milagres, é um espetáculo para isso. Não, mamãe. É isso que ele quis dizer. Curiosamente, ele não disse mais uma palavra além disso, tipo, mas eu vou fazer o que tu pediste. Ele não disse, mas fez.
chamar. Então ele honrou a mãe dele, ao mesmo tempo que ele deixou claro um certo estranhamento dentro da ordem dela e uma interferência nos negócios dele, mas ele honrou a mãe dele. Esse aspecto é muito bonito. Ele podia muito bem dizer: mamãe, eu não vou fazer vinho, coisa nenhuma, pronto, acabou. Mas ele fez. Submissão, no caso a obediência, lá diz claramente que ele, lá em Lucas 2,51, que ele era submisso, no caso não somente a Maria, mãe de fato dele, mas a José, o pai legal dele. Honra, obediência, cuidado. As coisas que nós vimos aqui. Estava na cruz, quando ele olhou para Maria e disse: eis aí teu filho, olhou para João e disse: eis aí tua mãe. Ele estava lá, morrendo, com dores físicas insuportáveis, e mais do que físicas, as dores de alma que ele vinha sentindo, mas ele ainda teve a providência de cuidar da mãe, mesmo um cuidado entregue, em que ele confiou a um grande amigo e discípulo, João, o discípulo que ele amava, mas ele cuidou dela, ele providenciou cuidados para ela. João, tome conta da minha mãe. Maria, minha mãe, agora a relação de filho vai ser com ele. E essa passagem tem implicações interessantíssimas que eu não vou comentar sobre essa questão da relação de filho para a mãe que Jesus tem com Maria, que encerrou naquele momento. Quero apelar ao irmão que tem uma mãe não crente. Se Deus usou a sua mãe como instrumento para lhe dar vida, peça a Deus que Ele use como instrumento para dar vida eterna à sua mãe, por que não ao seu pai, se ele está vivo também. É algo que é uma oração que o filho de uma mãe crente deve ter continuamente. Tu me deste, tu deste a minha mãe o privilégio de ser minha mãe e eu de ser filho dela, pois agora me permita ser pai na fé, ou mãe na fé, como se usa dizer, da minha mãe. Me usa como instrumento, do jeito que tu usaste a minha mãe. Qualquer olhada pelos lares de hoje, o que vai ver é violência verbal, violência moral, violência até física que os filhos cometem contra pai, contra mãe. E é de uma tal ordem e aceito na sociedade de tal ordem que até parece que esses mandamentos todos de Deus foram dados a habitantes de outro planeta, porque a Bíblia está aí de uma maneira tão clara, gritando essas coisas para os ouvidos dos filhos, e o que vemos é um desprezo muito grande pelo que Deus quer expressamente, como Ele colocou nas Escrituras. Os filhos debocham, ridicularizam, afrontam, agridem as suas mães. Todo dia é o que a gente vê. Na próxima semana eu pretendo complementar esta pregação colocando algumas responsabilidades que Deus colocou sobre as mães. Eu falei dos filhos com relação às mães, mas eu quero complementar. Vai mostrar às mães como fazer a sua parte para que os seus filhos a tratem como Deus quer. Então faça a sua parte, obedeça a Deus naquilo que Ele quer que você, mãe, faça, para você esperar do filho um comportamento adequado, esperado daquilo que foi plantado nele. E mostrar, obviamente, que o problema da relação filhos e pais e filhos, problemas familiares, não são somente por causa dos filhos, mas também por parte dos pais, talvez dizendo, principalmente por causa dos pais. Foram os pais que conheceram os filhos crianças, não
o contrário. Meu irmão, minha irmã em Cristo, talvez tudo que eu li aqui não tenha lhe parecido nenhuma novidade, não tenha dado nenhum acréscimo ao que você conhece sobre as obrigações de um filho para a sua mãe. É natural que assim seja, porque são coisas conhecidas mesmo, mas não permita, esse é o ponto, não permita que o fato de serem conhecidos não tenha mais efeito na sua vida. E você fecha o ouvido, e você fecha o coração. Eu já sei isso de cor e salteado. Ora, se tudo que você sabe de cor e salteado da Bíblia for tratado com esse tipo de atitude, você fecha o ouvido, não dá muita atenção, então você corre grande perigo, porque as coisas básicas da vida cristã nós já conhecemos, e é preciso reciclar, lembrar. Nossa memória é fraca, nossa carne ainda é infelizmente muito ativa dentro de nós e nos leva a nos afastar dos princípios bíblicos. Então seja um filho excelente, independente da sua idade. Se já saiu de casa, não tem mais a questão do obedecer, mas do honrar, tem. O do respeitar, tem. O do cuidar, provavelmente tem, não é obrigado, mas poderá vir a ser necessário. Então, pelo menos, honre, respeite sua mãe enquanto ela viver, ou obviamente você viver. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo teu carinho para com as mães, obrigado pelo privilégio de poder ter falado aqui sobre esta obrigação que cada filho tem. Pode ser um filho de 1 ano de idade, pode ser um filho de 60 anos de idade, como eu próprio tenho, e o privilégio de ter uma mãe viva, mas são obrigações muito úteis para nós estarmos relembrando que é muito fácil esquecer, muito fácil banalizar o fato de nós ainda termos mães nesta terra. Que nós não banalizemos nunca este fato que parece um simples fato. Por acaso eu tenho mãe viva. Mas não é bem assim não. É muito significativo isto, e que nós tenhamos fidelidade suficiente para buscar sempre as Escrituras, orar e pedir sabedoria para te obedecer em tudo com relação às nossas mães. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos.